Oi, pessoal. Eu me chamo Milena e eu queria convidar você a estar comigo nos próximos dias. Eu vou estar colocando aqui um estudo bem aprofundado a respeito do divórcio, uma situação que muitas pessoas estão enfrentando e aonde há muito erro sendo colocado. E eu realmente pedi que o Senhor pudesse revelar a verdade dele, que está na palavra do Senhor. Então, eu vou estar desenvolvendo provavelmente 3 estudos a respeito do divórcio. E vou começar com o primeiro deles, que é a minha experiência, tá, com o divórcio. E os restantes serão o que Deus diz em sua palavra. Então, espero que vocês fiquem comigo e aproveitem o que Deus tem para nós. Tudo começou no final do ano de 2016. Nós tínhamos 3 meses de separação. Aí meu marido pediu na semana do Natal os papéis para dar entrada no divórcio. E aconteceu que eu não realmente não tinha os papéis, eu tinha esquecido esses papéis numa viagem internacional. E eles nem estavam aqui no Brasil, estavam na casa de uma amiga, fora do Brasil. Aí ele não deu entrada e quando o ano virou, logo assim que o cartório volta de recesso, ele dá entrada, ele consegue a segunda via dos documentos e dá entrada no divórcio consensual, sem o meu consentimento, certo? Então ele deu a entrada porque ele queria que eu assinasse aquela questão toda para que fosse mais rápido e fosse, entre aspas, sem briga, né? Que fosse de forma amigável e tudo. E quando eu voltei de viagem, eu estava viajando no começo de 2017. Assim que eu voltei de viagem, nós sentamos e acordamos todos os pontos que seriam levantados na audiência. Divisão de bens, valor de pensão, tudo que a gente pensou lá, assim, que ia ser tratado, nós acertamos. E aconteceu o quê? Assim que ele deu entrada, gente, ele manda uma mensagem para mim, era o dia exato que fazia 4 meses que nós estávamos separados. Aí a primeira audiência tinha sido uma agendada para abril, ou seja, ele deu entrada em janeiro e Deus nos deu esses 4 meses, né, para frente. E eu fiquei esses 4 meses pensando tudo o que eu faria com relação a esse dia. E eu não vou dizer a vocês que foi fácil, gente. Na verdade, foi assim uma situação para mim tenebrosa, porque eu estava no começo da caminhada por restauração. Eu tinha entrado, eu tinha começado a pesquisar na internet, né, sobre oração, e foi aí que eu descobri o livro da Erin e tudo. Então, eu estava nesse começo, da verdade, não pela busca, mas eu estava buscando armas para meios e armas para eu viver aquelas situações, porque eu já estava comendo Bíblia, eu tinha comido Bíblia desde o dia que meu marido tinha saído, mas eu espiritualmente ainda estava caminhando muito, né? A minha distância de Deus, ela estava muito grande. Então, eu vivi aquela situação e eu, sinceramente, não sabia o que fazer. Eu não ouvia Deus e Deus realmente usava pessoas para me mandar recados, assim. Eu tinha recebido uns 2 recados de Deus através de pessoas e eu não tinha dúvidas que era realmente de Deus. Um dia até posso contar essas 2 experiências, porque eu não ouvia Deus. Então, pelo fato de eu não ouvir Deus, eu não encontrava o que eu vou fazer. Eu não quero divórcio, mas não sou eu que estou pedindo. A minha dúvida era assim: não sou eu que estou pedindo o divórcio. Então, eu só estou deixando ele ir. A minha cabeça era deixar ele ir. Quanto mais assim eu me colocasse contra, na minha cabeça, seria pior. E eu vivi aquela situação de realmente pânico. Eu tinha pânico desse dia. Eu tinha muito medo.
E eu vivi isso, sabe, gente? E aconteceu o quê? No dia da audiência, todo mundo achando que eu ia, eu simplesmente me arrumei e não fui. Aí eu mando 1 hora antes, eu acho, da hora marcada. Eu mando para ele um áudio. Gente, aí eu quase dei quase foi um áudio assim, contando toda a parte espiritual, por que eu não estava indo, Deus não estava me dando paz. E acabou que eu mandei um áudio para ele enorme, explicando que eu não ia. Aí ele faz o quê? Ele fica com muita raiva, realmente, e ele remarca essa audiência consensual de novo. E, gente, quando ele remarcou essa audiência, eu, eu assim, entrei em oração e naquele momento, Deus disse assim para mim, entrega nas minhas mãos. Não está nas suas mãos resolver, porque eu me sentia no controle e era tudo que eu não queria. E aí eu realmente decidi, não, aí eu entrei em contato com ele e disse assim, eu vou nesse dia, você pode contar com a minha presença. Então eu fiquei do começo de abril até o último dia do mês, orando ao Senhor e clamando que Ele me fortalecesse, porque eu já tinha decidido que eu iria, né? Na verdade, Deus já tinha me impulsionado para ir, porque eu sei que foi Deus que me levou para lá. Eu só não entendia na hora por quê. Mas eu sabia que Deus ia me livrar. Era uma certeza tão grande. Eu acho que eu nunca tive tanta certeza como eu tive nessa época. Nesse dia, exato. E o tempo foi passando. E quando foi chegando próximo a essa segunda audiência, foi o dia da greve geral do Brasil. Não sei se vocês se lembram que no ano passado o Brasil todo parou, né? E a gente recebia áudios contando coisas horríveis, que o Comando Vermelho ia metralhar os carros, que ninguém saísse de casa. Foi assim um dia horrível. E eu questionei a ele, né? Falei, será que vai ter mesmo essa audiência? Porque o Brasil tá parado. E ele liga para lá 2 dias antes e confirma que vai ter, né? E aí eu disse, poxa vida, então, bom, Senhor, se é para ter, eu tô entendendo que é para eu ir. E aí, gente, fui. Só que como foi um dia muito complicado e ele viu a minha inquietação, ele disse assim, Milena, você quer que eu vá te buscar pra gente ir junto? Eu falei, não, ok. Aí adorei, né? A gente nunca mais tinha ido junto, assim, saído de carro. Aí eu disse, ok, achei ótima a ideia. Por tudo, pelo perigo e porque eu queria estar tá com ele, enfim. E aí, nesse dia ele veio me buscar e todo mundo no dia da audiência me ligando, pessoas que me acompanham, né, as pessoas mais próximas me ligando, como é que tu tá? Achando que eu ia estar morrendo e contrariamente, a primeira vez eu estava completamente em paz. E eu disse, gente, eu estou super em paz. E aí todo mundo questionando, será que vai ter mesmo? Você já ligou pra lá? Eu disse, não, se o meu marido tá querendo vir me buscar, eu já senti no coração que não ia ter. Mas assim, aí eu disse pra todo mundo, se meu marido quer vir me buscar pra passear de carro, né? Porque eu pensava, a gente vai chegar lá e vai voltar. Quem sou eu pra me opor? Deixa ele vir me buscar. E tá nas mãos do Senhor. E assim foi, gente. Nós fomos, ele foi me buscar. Eu fui lindinha, bem arrumadinha. Aí fomos conversando. Parecia que nada estava acontecendo. E, gente, quando a gente dobra a esquina da defensoria, eu só escutei ele dizendo assim, eu não acredito que está fechado. Gente, eu tava de óculos escuros nessa hora. Eu segurei meu vestido assim e fechei os meus olhos. E eu com a vontade de dizer glória a Deus, tão grande. E eu prendendo a respiração. Aí ele para o carro na frente da defensoria e diz assim: eu vou descer só para perguntar. E ele desce do carro e me deixa sozinha dentro do carro dele. E eu só olhei para cima. E me veio o versículo Salmo 121, que diz assim,
Elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde veio o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E na hora que eu lembrei daquele versículo, que eu olhei para o lado, até hora eu estava olhando para o céu mesmo, e aí eu baixei os meus olhos e eu olhei para a defensoria e eu vi aquelas cadeiras tudo vazias e os guardinhas, 2 guardinhas sentados assim na ponta. Aí Deus falou assim para mim: eu fiz os céus e a terra. O que é esse órgão para eu fechar? Não é nada. Então ali eu já glorifiquei a Deus, eu já agradeci a Deus por aquele livramento. Eu ainda estava assim em êxtase. E enquanto meu esposo estava conversando lá com uma moça que estava lá, uma atendente, eu olhei para o carro e disse: não, Deus não me trouxe para esse carro em vão. E aí eu olhando assim em volta, o que é que ele quer que eu veja aqui? Eu fiquei: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu veja nesse carro? E aí eu abri o porta-luva, gente. Quando eu abro o porta-luva, tem uma Bíblia lá dentro. Aí eu pego essa Bíblia e eu abro ela na contracapa, né? Da frente, na primeira contracapa. Quando eu abro, aí tem como se fossem uns riscados do meu filho de lápis de cor. Ele deve ter riscado quando ele era bebezinho ainda. Deve ter pego a Bíblia em algum momento de distração da gente e riscou com lápis de cor. E aí, quando eu olho na outra contracapa, tem... eu escrevi, eu escrevi no ano que nós nos casamos. Te amo pra sempre. Milena, 2002. E aí, quando eu fechei aquela Bíblia, eu disse assim: nós dois estamos aqui, eu e o Dimitri, nós estamos aqui. E aí, sim, eu orei com aquela Bíblia e clamei ao Senhor que meu marido um dia tivesse tanta sede de Deus que ele pudesse sair de onde ele estivesse e buscasse a resposta naquele livro, naquela Bíblia. E aí eu guardei de novo. E aí nós voltamos. E, gente, quando eu voltei desse dia, meu marido me deixou na frente de casa e saiu. Gente, eu não pisava no chão. Vocês não fazem ideia de como eu estava me sentindo. Parecia que meu marido tinha voltado. Gente, eu estava em êxtase. Eu estava tão feliz. Assim, isso já tinha... Eu já estava com 7 meses, eu acho, de separação. E eu nunca tinha visto, assim, concretamente a mão do Senhor, né? Assim, ele movendo a minha história. Eu tinha visto Deus destruindo a minha história. Já tinha entendido o que tinha acontecido. Mas aquele momento ali, eu vi Deus se manifestando com toda a sua soberania, com todo o seu poder. Gente, eu não conseguia entrar em casa do jeito que eu tava, toda arrumada, de salto alto, de vestido. Eu fui pra praia, eu moro um quarteirão da praia, aí eu fui pra praia. Gente, eu andando assim pra praia, parecia que eu tava indo me matar. Porque eu andava, eu não piscava, não olhava para o lado. Eu ia andando, olhando pro mar, toda arrumada. Aí eu cheguei perto do mar, eu só tirei o sapato e entrei dentro daquele mar, de vestido e tudo. E eu só conseguia recitar o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não tem como eu não me emocionar lembrando desse dia. Esse dia, ele foi, assim, surreal. E aquele momento ali foi... quase que eu dizia assim: Senhor, me leva agora, porque o que eu tô sentindo, o que eu estou vivendo aqui contigo é algo celeste, assim. Eu não queria perder aquilo, eu não queria que aquilo terminasse, aquela sensação de Deus ali do meu lado. Naquele momento tão forte, eu não queria perder aquilo. E aí, pronto, voltei para casa, né? Aí foi aquela festa, minha mãe, que é a minha guerreira número 1, foi uma festa, nós duas, e nós glorificamos a Deus. E essa foi a segunda experiência, gente. E aí, o que aconteceu? Ele remarcou a terceira vez. E aí, na terceira vez, fomos de novo, né? Aí só cada um foi no seu carro.
E aí eu cheguei, ficamos aguardando. Só que nessa terceira vez eu já estava, era com 9 meses de separada, eu já estava assim muito fortalecida na palavra. E eu já estava com uma outra cabeça completamente diferente. Eu já sabia que Deus estava no controle da minha história, sabe? Eu já estava com um relacionamento com Deus completamente diferente. Mas eu tinha dito que ia e eu quis, entre aspas, assim, cumprir a minha palavra. E aí eu fui e ficamos aguardando. E nós conversando e tudo. Um pequeno detalhe, eu tinha marcado um aniversário do meu filho nesse exato dia, porque o colégio não disponibilizou nenhum dia para fazer. Então, ou seja, estávamos os dois esperando pelo divórcio e o nosso filho estava comemorando o aniversário sozinho com os colegas. E teve que ser nesse dia, né? Então eu fui para a audiência, lá eu contei para o meu esposo que o aniversário estava acontecendo e a gente estava lá. E aconteceu o quê? O aniversário ia começar às 3 horas e eu cheguei lá 1 hora da tarde. Enquanto nós aguardávamos, eu conversei com ele uma meia hora, depois ficamos em silêncio. Eu disse: Não, eu pensando, eu vou ler um livro aqui no meu celular. E eu estava lendo aquele livro da prova de fogo, né, do desafio dos 40 dias, sendo que eu só lia os textos, eu não fazia os desafios. Aí eu estava no 40º dia. Então eu fui ler o último capítulo. Quando eu sento que eu abro para ler, a primeira frase que eu li foi: O que Deus uniu, não separe o homem. Aquele versículo, gente, ele quase me abduziu dali. Eu não aguentei ficar onde eu estava. Quando eu olhei, o que eu estava fazendo? Eu estava numa espera para assinar o meu divórcio do lado do meu marido. E eu li aquele versículo. Eu simplesmente não suportei ficar ali. E eu fui abduzida, eu saí, eu me levantei, eu disse: eu preciso de um canto, preciso de algum lugar para eu orar. E eu entrei no banheiro. E eu entrei no banheiro, fechei o box, eu já fui pro chão, ajoelhada. Eu disse: Senhor, se não for para eu estar aqui nesse lugar, o Senhor me fala. Agora o Senhor me diz claramente para eu ir embora. Porque eu não quero estar aqui. E aí eu saí. Gente, quando eu saí do banheiro, eu fiquei uns 10 minutos orando. E aí me recompus, né, e tudo. E aí eu saí do banheiro. Só que quando eu saio do banheiro, eu já saio com uma outra postura, completamente diferente. Parece que eu saí em posição de guerra. Aí, em vez de eu voltar e eu ficar ao lado do meu esposo, eu fiquei de frente para ele. E aí eu fiquei olhando para ele. E ele não olhou para mim em nenhum momento. E eu olhei pro relógio, eram 2 horas, gente. Aí eu disse assim, eu disse com Deus, eu falei: Senhor, a 2h30 é o prazo que eu vou esperar. Se eles não chamarem até 2h30, eu vou embora. E aí passou o tempo, e eu encarando meu esposo, e ele olhava para tudo que era lado. Ele olhava para todo canto, menos para mim. Aí, gente, quando foi 2h30 em ponto, cravado no relógio, chama o nosso nome. E aí a gente se levanta e a gente vai até o guichê. Quando a gente chega lá, a defensora tá com os nossos papéis na mão, tá? Ela e a atendente, elas já estão de pé, ou seja, era para ela, suponho eu, ter só nos convidado para ir para a sala. Ela olha para meu marido e pergunta o nome dele, ele confirma. Ela olha para mim e pergunta: Você é a Milena? Aí eu: Sim. Aí ela passou uns 10 segundos, gente, olhando assim pra minha cara, pra dentro dos meus olhos. Ela olha pra mim, ela fica parada olhando. Aí ela diz assim, depois de uns 10 segundos, aí ela diz assim: Eu não vou atender eles agora não. E ela simplesmente vira e sai. Sai ela, sai a atendente e fica o guichê vazio e eu e meu esposo em pé, com cara de tacho. E aí a gente olha um pra cara do outro, olha e vê que tá tudo vazio, olha um pra cara do outro, e aquela situação. Gente, aí eu vi a mão de Deus no número 2. Então, quando aquela mulher se ausentou daquele guichê, eu disse: Isso tem dedo de Deus.
E aí eu comecei a me agoniar, comecei a me aperrear. E aí eu comecei, gente, parecia que tinha uma panela de pressão dentro de mim. Esse guichê, ele era numa ponta, assim, da sala. E eu fiquei simplesmente indo e voltando. Eu fiquei andando na frente de todos os guichês. Eu fiquei indo, eu andava e eu voltava. E eu tava de salto alto de novo. Andava, eu voltava, andava, eu voltava, andava. Eu fiz isso umas 6 vezes. Eu fui e voltei, eu fui e voltei, eu fui e voltei. Eu só sei, gente, que teve uma hora que eu parei. Eu andei e parei. Quando eu paro, eu só escuto uma voz no meu ouvido dizendo assim: vai embora. Quando eu olho pro lado, eu tô de frente pra porta. Gente, eu não contei outra. Eu só saí disparada por essa porta. E eu já fui andando aquela corrida que é quase uma andada que é quase uma corrida. E eu andando rápido, eu só fiz mandar uma mensagem dizendo que eu tava indo embora. E aí, gente, eu já corri pro meu carro. E quando eu tô indo pro carro, gente, eu só escuto aquela música do Missão Impossível. E eu correndo, e eu com medo que ele estivesse correndo atrás de mim. Só sei que eu entro naquele carro. Gente, quando eu entro no carro, eu só penso no aniversário do meu filho. Aí o divórcio, a audiência, aquilo tudo já apagou, assim. Eu queria ir pro colégio para o aniversário do meu filho. Eu só conseguia pensar naquilo. E aí foi aquilo, pronto, eu entrei no carro e saí disparada, e eu vi o telefone tocando, meu marido ligando, e aí eu não atendi nenhuma ligação, mas quando passou um pedaço, eu olhei o WhatsApp, e ele tinha colocado uns desaforos e tal, e aí ele botou assim: eu vou remarcar. E eu com medo que naquele momento ele desse a entrada no litigioso, disse: remarque. E aí a nossa audiência foi remarcada pela 4ª vez. E o dia seria agosto. Foi agosto de 2017. E aí pronto, gente. Eu já fui super feliz pro aniversário, porque ele não tinha dado entrada, aquela coisa toda. E aí passaram mais 2 meses. E quando foi na 4ª audiência, gente, aí essa realmente eu já tinha, assim, ainda fiquei realmente em dúvida o que eu deveria fazer. Só que naquele momento, Deus... Aí ele falou claramente comigo que eu realmente não deveria ir. E que ele iria me livrar, ele iria me livrar ou não. Isso não estava nas minhas mãos. Então eu realmente entreguei nas mãos do Senhor. Foi quando eu realmente... Assim, eu não me importava mais com o que ia acontecer. Eu não me importava se ele ia desistir, eu não me importava se ele ia prosseguir com o litigioso, né? Eu não me importava no sentido que eu sabia que Deus ia estar comigo em qualquer direção que aquilo desse. Então, eu descansei naquele propósito. Eu não me preocupava, porque sabia que Deus estava cuidando do que ia acontecer. E aí depois ele realmente deu entrada. Eu só soube bem depois. Ele deu entrada no litigioso. Quando foi no começo de novembro, ele me avisou que a audiência estava marcada para o dia 30. E como eu ainda não tinha sido citada, né, eu não sabia se ia. E aí chegou a intimação 2 dias antes da audiência. Eu entendi que Deus queria que eu estivesse naquele lugar, porque o oficial tentou me encontrar várias vezes e eu não saía de casa, eu estava sempre lá, e o oficial nunca me encontrava. Então, no dia que ele me encontrou, eu disse não, porque Deus quis que eu recebesse isso aqui nesse dia. E aí pronto, gente, foi isso. Quando foi no dia 30 de novembro, foi a minha 5ª audiência, essa já com o processo litigioso. Então, eu fui decidida a estar presente, né, a comparecer, mas eu estava decidida realmente a não assinar. E 2 dias antes da audiência, eu tive 2 sonhos de revelação, e esses sonhos me deixaram muito ligada, sabe? Eu até posso contar depois em outro áudio, para não ficar, já tá muito grande aqui. Mas assim, eu tive 2 sonhos que Deus me avisava assim: tome bastante cuidado, tenha cuidado, porque o diabo é muito astuto. Gente, durante aquela audiência,
Eu levei um advogado, meu pai é advogado, mas se eu não tivesse meu pai, eu levaria outra pessoa. Mas eu levaria um advogado. E assim, eu naquele momento não entendi o que é que Deus queria comigo ali. Eu fui assim, com tristeza no coração. Eu estava em paz, mas eu estava bastante entristecida por estar vivendo aquilo ali. E aconteceu o que na audiência? O juiz perguntou os dois, né? Eu não queria, meu esposo quis dar continuidade no processo. E o juiz começou a fazer toda a ata daquilo ali e eu fui. Eu não estava entendendo o que é que estava significando aquilo, mas nós organizamos tudo que ia ser o bem para cada um, quanto ia ser de pensão e tudo, gente, até material escolar. A gente descreveu tudo sobre o divórcio. Estava assim um documento em estado de perfeição absoluta. E aí, quando foi no final, ele imprimiu aquilo ali para eu assinar. Eu disse, não, mas eu não vou assinar. Gente, na hora que eu disse que eu não ia assinar, esse juiz, que ele foi esse bonzinho do começo ao fim, até as custas do processo ele tirou. Pra vocês terem ideia, como estava tudo convergindo para eu assinar. Tinham 7 pessoas na sala, as 7 pessoas querendo que eu assinasse. Gente, até eu, com toda a minha carga, com toda a minha busca por restauração. Ali eu tremi, eu disse, cara, esse documento tá tão perfeito que eu tive vontade de assinar, por tão perfeito que estava. E aquele momento foi uma força divina mesmo, para eu dizer, não vou assinar. Gente, esse juiz, ele quase me mandou prender. Mas até um lembrete que eu deixo a vocês, gente, é assim, quem decide a audiência, né? Porque agora paira aí que tem uma multa caso você não compareça na audiência litigiosa. Então, eu realmente não pensei em não ir. Se eu fosse processada litigiosamente, eu nunca pensei em não ir. As minhas escolhas, elas realmente foram enquanto eu estava vivendo um processo consensual, que eu tinha a escolha na minha cabeça de ir ou não. Mas eu sofrendo um processo litigioso, eu nunca, diante de Deus, eu nunca tive dúvidas que eu realmente iria comparecer. Acredito eu que iria até se eu não tivesse a multa mesmo. Mas assim, eu fui por causa da multa e porque eu sabia que Deus queria que eu dissesse, que eu falasse no nome dele diante dos meus inimigos, diante de autoridades. Deus queria que eu brilhasse Jesus diante das autoridades e eu mantivesse o meu compromisso diante de tudo e todos, sendo contrário, passando humilhação, passando tudo. Então, eu tive essas direções de Deus em cada um desses dias, gente. Vocês podem ter visto que Deus me dava direções diferentes, entende? Então, tudo isso foi parte da minha história, foi o que eu precisei viver. Desde a primeira vez, era uma luta por ouvir Deus muito grande. E Deus me direcionava, né? Tinha momentos que Deus me direcionava, como na primeira, que foi no mesmo dia. E tinha outras que Deus já me dava direção de bem antes. Então, essas foram as minhas experiências. Eu realmente não assinei na última audiência, que foi a litigiosa, a quinta. Eu não assinei mesmo o documento. O juiz ficou bastante irritado. Ele ainda ficou 1 hora me humilhando, sabe? Me dizendo muitas coisas, dizendo que ele tinha poder de decretar o divórcio ali se ele quisesse. E foi a única hora que meu advogado, meu pai, interviu, né? Porque meu pai chamou o juiz à atenção, porque legalmente ele não poderia fazer aquilo. Então o juiz entendeu o recado ali deles, né? Aquela linguagem deles. E até por isso que eu digo assim para vocês, gente, que tem toda essa questão do livro da Ellen, que fala que você não contrate advogado e tudo. Eu, na verdade, respeito a direção que Deus dá para qualquer pessoa, sabe? Porque sei que Deus me deu direção diferente em cada momento, mas eu
não discordo de quem leva o processo, de quem leva seu advogado. Um advogado, ele é um profissional como outro qualquer, sabe? Ele não desabona Jesus. Eu estava ali no Espírito Santo, assim, eu estava em oração o tempo inteiro. Jesus era meu advogado ali, mas não me eximava de ter meu advogado. Como Deus é o meu médico, ele é o médico dos médicos, mas não me desabona eu ir procurar um hospital quando eu estou doente. Então, eu acho que a gente tem que ter o pé muito no chão quando a gente vai tomar a decisão, sabe? Eu acho que a gente tem que ter muita cabeça aberta e comer da palavra do Senhor, sabe? Para quê? Para que ninguém possa nos enganar. Então, todas as minhas direções foram direções de ouvir Deus ao pé do ouvido, de ouvir Deus através da palavra, de ouvir Deus através de um irmão, pontualmente. Eu não procurava os irmãos para receber resposta, mas Deus me mandava pessoas para me darem resposta, quando eu ainda não tinha, esse canal ainda não estava ligado, sabe, gente? Porque é interessante que quando o meu canal ele foi limpo e o meu acesso para o Senhor Jesus, ele abriu-se novamente, Deus parou de mandar pessoas para falarem comigo, sabe? E ele começou a usar pessoas para me ajudarem na direção, mas não mandando recado de Deus. Por quê? Porque eu escutava Deus agora através da palavra e através da minha vida com ele. E eu queria finalizar, gente, aqui dizendo o seguinte para você. A tua história, ela é única. O teu direcionamento, ele é teu. Então, por que eu estou fazendo esse áudio tão grande? Se você chegou até aqui, escute o que eu vou lhe dizer. Ouça Deus de forma pessoal. Ouça Deus dentro do seu quarto, com a sua Bíblia aberta. Dessa maneira, Ele vai te dar a orientação que você precisa para você. Não vai vir de ninguém, não vai vir através do meu canal, talvez, mas Deus vai te dizer, se você está passando por divórcio, entenda, em primeiro lugar, a gente não morre, porque eu estou viva aqui para contar 5 experiências de 5 audiências, e cada uma delas você pensa que vai morrer, mas você não morre, você passa. Com Deus, você passa pela água e você não se afoga, você passa pelo fogo e você não se queima. Isso foi verdade na minha vida. Diante de tudo isso que eu vivi, eu entendi que Deus age em todas as situações, para qualquer estágio que a sua história esteja. Se você já foi e assinou, se você não foi e não assinou ainda, se você ainda não viveu o seu divórcio, Deus está agindo em todas as situações. E em todas elas, Ele vai te direcionar, se você buscá-lo. Se você andar com Deus todo dia, buscando, tendo sede e fome da palavra do Senhor, você vai receber essa direção, igual eu recebi. E eu quis colocar esse áudio, gente, com a minha história em aberto. Talvez eu nunca chegue para vocês, não sei. Eu não quero contar para vocês. Ai, gente, meu divórcio aconteceu ou não aconteceu. A minha história está em aberto, porque eu quero que vocês entendam que Deus está na minha história. Ele não está no final dela. Ele já está aqui. E o final, esse decreto, ter ou não ter divórcio, não está nas mãos do meu marido, não está nas mãos do juiz, está nas mãos do soberano Senhor, o exaltado, que está no seu santo trono, regendo todo esse mundo. E o meu divórcio, o meu casamento e a minha história não estão fugindo a essa soberania. Então é dele que virá o decreto, sim ou não, na minha história. É dele que virá o decreto, sim ou não, na sua história também. Confie nele, busque, caminhe com ele, porque é a nossa caminhada que faz a nossa história do nosso deserto ser tão bonita, porque eu não estou no fim dele ainda.
mas eu já olho para trás e eu vejo o Senhor andando ao meu lado, cada momento. Eu vejo as belezas que eu deixei para trás, flores que eu plantei, árvores que eu plantei, coisas que eu já estou colhendo agora. Então eu quero louvar ao Senhor por esse canal, por essa porta que Deus me deixa falar do amor dele. Porque é por ele que eu estou aqui, gente. E eu espero que o que eu tenho passado possa ajudá-lo de alguma maneira a confiar mais no Senhor. Porque é para isso que eu estou aqui. Fiquem com Deus.